Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Amém. Motivo de nós nos alegrarmos, estarmos na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. E esse é o melhor lugar para nós estarmos, é estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma campanha nesse mês, aonde se trata a campanha da família, aonde os temas estão para a família, e nós sabemos que a família, ela é um projeto do Senhor, amém? Você crê nisso, que a sua casa, a sua família, ela é um projeto do Senhor, ela é algo projetado pelo Senhor, ela é algo formado pelo Senhor. A sua família, a herança do Senhor, é algo que o Senhor criou desde o início. Então, queridos, nós estamos diante de uma campanha, e é importante nós apresentarmos a nossa família e declarar todos os dias, como Josué declarou, como Josué se posicionou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa é projeto do Senhor, eu e a minha casa, ela é herança do Senhor. Aleluia! Queria convidar a igreja a ficar de pé. Vamos fazer aqui uma oração. Em nome de Jesus, que toda frieza espiritual vai sair deste lugar em nome de Jesus, e somente a presença do Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, e na tua presença, Senhor, é o melhor lugar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir simplesmente a tua voz, Senhor, e é a única voz que nós queremos ouvir neste lugar. Por isso, Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar para agir, para operar, para salvar, para curar, para libertar, Senhor. Por isso nós repreendemos este lugar, Senhor, toda a frieza espiritual, todo sono espiritual, nós declaramos a falência nessa noite. Frustrado estão os planos do inimigo. Pai, guarda a tua igreja neste lugar, Senhor. Cerca esse lugar com os teus anjos de guerra. Dá ordem aos teus anjos com a espada desembainhada de fogo. Anjos querubins, arcanjos Miguel, anjos de batalha espiritual sobre este lugar, Senhor. Tirando daqui toda dureza de coração, tirando aqui toda distração, Senhor, toda mente vaga, Senhor, nós repreendemos agora na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Leva cada mente cativo, Senhor, em obediência à tua palavra. Leva cada mente, Senhor, cativa em obediência somente à tua presença. E, Senhor Jesus, destampa os ouvidos espirituais nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, abre a visão espiritual da tua igreja. Senhor, não importa a forma que eles chegaram aqui, a forma que eles vão sair, serão renovados, restaurados, fortalecidos debaixo da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda cada coração nessa noite, Pai. Que eles possam sair daqui nessa noite de posse de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, não importa as lutas, as dificuldades, as batalhas, os levantes que eles levaram, Senhor, durante esses dias. Senhor, durante esse dia, Pai. Mas o que importa, Senhor, é que os teus filhos estão aqui na tua casa. Enquanto eles estão aqui adorando, visita cada casa, Senhor. Visita cada lar. Entra, Senhor. Faz o teu milagre, Senhor. Opera, age, move as águas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Como o salmista Davi declarou, reforça as trancas das portas, Senhor, da casa de cada um. Abençoa aqueles que ali habitam. Mantém as fronteiras em segurança, Senhor. E supre do melhor do trigo, Senhor. Como o salmista declara no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a tua palavra, Senhor. Que a tua igreja descanse debaixo da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Por isso já te louvamos, Pai. E já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode se assentar em nome de Jesus.
Convido a vocês a abrir suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24, onde é o tema da nossa campanha. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Todos encontraram? Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai dando continuidade. Josué 24 diz assim, o versículo de número 12. Josué 24, versículo 12 diz assim: eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que eles deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de olivais que não plantam. Versículo 14: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos seus deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Repita comigo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Nós conhecemos muito bem, esse é um versículo muito conhecido de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Josué, filho de Num. Num era da tribo de Efraim, e a gente sabe a história de Josué. Josué era o sucessor de Moisés, alguém que caminhava junto com Moisés, alguém que foi treinado junto com Moisés, alguém que estava ali vivenciando as experiências junto com Moisés. E Moisés morre, e em seguida deixa Josué para ser o seu sucessor, para dar continuidade à missão, à responsabilidade e a conduzir aquele povo à terra prometida. Você vê no capítulo 1, aonde vai narrar ali a história de Josué. Josué ali estava passando pelo momento do luto, o momento da dor, o momento da perca, o momento de ter perdido Moisés, né, que era o seu sucessor. E Deus ali aparece a Josué e dá uma promessa para Josué, que Josué seja forte e seja corajoso, porque Deus teria uma longa história, uma longa trajetória para que Josué percorresse aquela terra e conduzisse aquele povo à terra prometida. A gente vê que no livro de Josué é um livro muito profundo, né? Tem muitas lições, algo que nós vamos aprender, aonde também Josué vai dividir ali as terras no meio das tribos, vai dividir entre as tribos. Mas porém, esse livro de Josué, ele é concluído com uma despedida. E a gente vê também que esse capítulo 23 e o capítulo 24, ele é uma retrospectiva de tudo aquilo que aquele povo viveu na terra. E a gente vê que Josué tira esse povo de Canaã e traz até a terra prometida. Porém aqui Josué também se despedindo desse povo, mas porém Josué quer se despedir desse povo com uma missão: que eles adorem só verdadeiramente ao Senhor, o nosso Deus, e que deixem os seus deuses, que deixem os deuses dos seus antepassados. Josué quer que esse povo, ele sirva ao Senhor com fidelidade, com integridade e com um coração íntegro diante do Senhor. Porém a gente vai ver que nesse capítulo 23, Josué aqui já é a despedida dele. Josué convoca as lideranças de Israel. Josué convoca ali os líderes, as autoridades, os juízes e os oficiais. E Josué comunica para eles que já está velho de idade, já está com a idade avançada. Josué morre com 110 anos, né? Já é uma idade bem avançada, mas Josué cumpriu o seu propósito. Josué fez tudo aquilo conforme o Senhor ordenou, tudo aquilo que estava debaixo ali da direção do Senhor, e sempre conduzindo aquele povo em buscar o Senhor, em servir ao
ao Senhor, em estar na presença do Senhor. Porém, queridos, se nós vermos o livro todo de Josué, se nós lermos do capítulo 1 ao capítulo 24, porém que quando Josué morre, infelizmente, se você ver no capítulo de Juízes, vai ali, são 330 anos de Israel, sem líderes, sem reis, e quem estava liderando ali eram os juízes. E a gente vai ver no capítulo 2 de Juízes, que esse povo, essa geração que nasceu na época de Josué, porém agora, esses filhos que foram nascidos, né? Essa nova geração, eles não obedecem os mandamentos do Senhor. Eles fazem tudo contra a palavra do Senhor. Só para nós lermos aqui, eu vou abrir aqui em Juízes capítulo 2, para a gente ver a preocupação de Josué em deixar aquele povo firmado no Senhor, firmado na palavra, nos princípios da palavra de Deus. Porém, infelizmente, algo muito triste acontece, que a nova geração que nasce depois que Josué morre, esse povo já dentro de Israel, eles adoram outros deuses. Diz assim no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Note que Josué ele já tinha essa preocupação em realmente esse povo estar firme, para que quando a nova geração chegasse, eles realmente, os velhos passassem para os novos que estavam chegando, que estavam nascendo, para eles permanecer firmes na aliança com o Senhor. E aqui Josué convoca todo Israel, e a gente vai ver que no capítulo 24, Josué convoca todo o povo e traz aqui a renovação da aliança deles com o Senhor. Essa é a nova renovação da aliança deles com o Senhor. E Josué, mais uma vez ali, ele convoca de novo ali no capítulo 24, tanto no 23 quanto no 24, Josué vai convocar toda a liderança de Israel, todos os líderes, todos os juízes de Israel. Mas porém agora Josué vai trazer uma retrospectiva lá atrás. Josué vai dizer para eles: vocês lembram de Terá? Terá foi o pai de Abraão. Vocês lembram de Naor, que viviam além do Eufrates? Vocês lembram também que eu também fiz uma promessa para Abraão? Eu tirei Abraão ali, o pai de Abraão, Terá, da Mesopotâmia, e trouxe ele para perto. Você lembra da promessa que eu fiz para Abraão? Eu tirei Abraão, de Abraão eu fiz uma descendência. E ele vai dizer também sobre Isaac, sobre Jacó, e ele vai trazer também sobre Esaú, sobre Seir, sobre Moisés e sobre Arão. Josué aqui está trazendo a memória daquele povo, tudo aquilo que Deus tinha feito, todas as promessas que Deus tinha feito àquele povo, mas que eles não esquecessem dos feitos do Senhor, que eles não esquecessem dos milagres que Deus tinha feito, que eles não esquecessem de tudo aquilo que eles tinham vivido com o Senhor. E Josué vai trazendo ali, vocês lembram quando eu feri os egípcios, praga na época de Moisés, na época de Arão? Vocês lembram de tudo que eu fiz? Vocês lembram quando eu abri o mar vermelho para vocês atravessar? Vocês lembram quando eu derrotei os inimigos, quando eu derrotei aqueles que se levantaram contra o povo do Senhor? E ali Josué vai trazendo essa lembrança ao povo. E a gente vai ver que em quase todo o capítulo, Josué vai trazendo a lembrança ao povo, que eles não esquecessem dos princípios, dos mandamentos do Senhor, de tudo aquilo que Deus tinha feito, de tudo aquilo que eles tinham vivenciado no deserto, até mesmo essa travessia até a terra prometida. Deus tinha prometido e eles entraram, e agora Josué está se despedindo, mas que eles não me esquecessem, e tudo aquilo que eles viveram foi o Senhor, não foi obra de mãos de homens, não
foi obra de Josué, mas foi o próprio Deus que concedeu aquilo para aquele povo. E não é difícil de nós, tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, tantas coisas que Deus tem operado, tantas coisas, tantos milagres, e muitas das vezes nós não conseguimos ver tudo que Deus tem feito. Nós olhamos para as coisas que ainda não foram concluídas e começamos a murmurar e esquecer de tudo aquilo que Deus prometeu lá atrás. Querido, se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida, mas é no tempo do Senhor. É no momento do Senhor. Houve um tempo onde foi cumprir a promessa que Ele fez a Abraão, e Ele falou: de ti farei uma grande nação. E até hoje nós temos a bênção de Abraão sobre as nossas vidas. Foi uma promessa de Deus. E tudo aquilo que eles viveram, que eles não esquecessem isso, que eles guardassem isso no coração, mas que eles deixassem os deuses dos seus antepassados, os altares, a idolatria, que isso não viesse entrar no coração deles, mas que eles ficassem firmes, fiel à aliança com o Senhor. Josué aqui está casando uma aliança com eles. E esse firmamento foi firmado em Sequim. Josué reúne todos eles e agora convoca. Agora vai ser a renovação, a aliança. Vocês precisam realmente. Josué, ele conhecia cada um daquele povo. Josué, ele tinha autoridade para chegar até eles. Josué conhecia cada problema, cada dificuldade deles. Josué entendia dos problemas deles. Josué tinha propriedade para chegar até eles e exortar com autoridade. Josué conviveu com aquele povo. Quantos anos? 110 anos, e agora ele morre na sua velhice. Mas Josué, ele sabia que se ele fechasse os olhos, ele queria que aquela aliança fosse para sempre, até a nova geração que chegasse. Mas infelizmente, quando a gente vê no capítulo 2 de Juízes, essa aliança ela é quebrada. A gente vê que eles começam a adorar a outros deuses. A idolatria tem entrado, as coisas do mundo têm entrado, e não é diferente nos nossos dias hoje. A gente vive num mundo cheio de entretenimento, são tantas informações, até que tem se avançado a cada dia mais. Hoje acho que a gente já está o quê? O iPhone o quê? 16, é isso? Já está no iPhone 16. Meu Deus, eu nunca nem vi um iPhone 16. Eu ainda consegui ainda o 1. Que me deram de presente, e assim mesmo nem funcionou, tive que lançar fora. Então a gente vive nessa tecnologia, cada dia mais as coisas vão se renovando. Querido, mas a palavra de Deus, ela tem que estar guardada no nosso coração. Os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor. E Josué agora chega para eles no versículo 14 e fala: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e com lealdade ao Senhor. Sejam gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que nós vivemos durante todos esses anos até chegar à terra prometida. Sejam gratos ao Senhor, agradeçam ao Senhor, tenham um coração grato, tenham um coração íntimo. Sirva ao Senhor com fidelidade, sirva ao Senhor com integridade de coração. É isso que Deus quer de nós, que nós servimos ao Senhor com alegria, com amor, com dedicação, com zelo, porque as coisas do Senhor, elas são santas, elas são consagradas ao Senhor, e nós não podemos fazer nada para o Senhor de qualquer forma. Jeremias 48:13 vai dizer: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Josué está advertindo aquele povo que se eles não seguirem o Senhor, na aliança com o Senhor, com integridade, com lealdade, eles vão receber a ira de Deus, eles vão receber o castigo de Deus. E não era isso. Josué sabia o que Deus tinha para aquele povo, o amor do Senhor, o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor com a nação de Israel. Deus sempre amou Israel com um amor especial, e hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos essa nação, como está lá da palavra do Senhor. Nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo escolhido, essa nação santa. Nós somos essa nação escolhida para adorar e servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Josué, ele está dizendo aqui que essas famílias, eles seguissem os caminhos do Senhor, que eles criassem os novos que estavam chegando, a geração que ia chegar, os netos, os bisnetos, tataranetos, mas na presença
do Senhor, que ele servisse o Senhor com lealdade, que as coisas do mundo, que a idolatria, que os deuses pagãos não fizessem parte da família deles, mas que ele servisse. Porém Josué estava decidido, querido. Josué era um homem posicionado. O povo, ele estava sendo seguido, estava sendo instruído por uma liderança sadia. E é muito importante nós caminharmos debaixo de uma cobertura espiritual sadia, uma cobertura espiritual que realmente está na direção do Espírito Santo. Josué estava sendo guiado por Deus, Josué estava sendo direcionado por Deus. Esse povo estava debaixo de uma liderança sadia, não de uma liderança leprosa, mas de uma liderança sadia, de uma liderança curada, de uma liderança que tinha convicção: o Senhor é conosco. Deus, precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos. Deus prometeu, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai agir, Deus vai operar. Aleluias, aleluias, aleluia. E ele vai declarar no versículo 15: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão seguir. Josué é muito claro, ele é muito objetivo, ele é muito específico. E eu vejo também que ele é bem radical. E ele fala: escolham hoje a quem vocês vão servir. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué chega, vão decidir a quem vocês vão seguir, a quem vocês vão servir. Escolham hoje se vocês vão seguir o Senhor com lealdade, com integridade, com retidão, ou escolham a quem vocês vão escolher. Josué é muito claro na sua decisão. Ele é muito convicto daquilo que ele queria, da decisão dele. Eu e a minha casa. Querido, nós precisamos declarar isso. Nós precisamos estar posicionados em Deus. Quando você é uma pessoa posicionada, você não tem como duvidar, você não tem como ter medo. Você tem a certeza de que Deus está com você. Você tem a convicção daquilo que você quer. Você não fica com a mente, que nem está lá em Tiago 1, no versículo 7. Ame-me doble. Um dia você está bem, um dia você está mal. Hoje você confia, amanhã você não confia. Hoje você acredita, amanhã você não acredita. Sabe aqueles altos e baixos? Ali na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 7, chama ânimo doble. Um dia a pessoa está bem, um dia a pessoa está lá em cima, no alto astral, feliz da vida, rindo. No outro dia, daqui a pouco, no final da tarde, já está chorando, já está murmurando, já está questionando. Ânimo doble. Não sabe o que quer. Mente dividida, mente confusa, mente incerteza. E Josué não, Josué ele tinha convicção, ele sabia de quem ele era em Deus. Ele sabia da responsabilidade de guiar esse povo, eu estou partindo. Ele está também se despedindo nesse capítulo. Ele está se despedindo, mas eu quero me despedir. E eu quero que vocês derem continuidade ao legado que eu estou deixando para vocês. Olha o legado que Josué deixou. Deixou a terra prometida, deixou as ordenanças, os princípios, a palavra do Senhor. Fez esse povo andar nos caminhos do Senhor. Será que nós estamos ensinando a nossa casa, os nossos filhos, a geração que está por vir, ou a geração nova que está vindo, em seguir ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, em adorar o Senhor? Ou será que nós estamos empurrando com a barriga, queridos? Josué ele tinha convicção. Seja posicionado dentro da sua casa. Se posicione. Senhor, ainda que a situação pareça adversa, eu continuo crendo, eu continuo declarando, eu continuo profetizando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa é projeto do Senhor. Ainda que as ondas venham, que as ondas turbulentas venham, ainda que o vento venha contrário, ainda que a tempestade venha, ainda que a enfermidade venha, mas você está convicto de quem lhe fez a promessa. Você está convicto de quem você é em Deus, e que Deus vai fazer. No momento certo Ele vai agir, no momento certo Ele vai operar. E se Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus, soberano e poderoso, absoluto em tudo e em todas as coisas. Aleluia. E Josué aqui decide isso. Josué aqui ele está determinado. Eu e a minha casa, eu e a minha família, em algumas traduções está minha casa, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Por mais que vocês não queiram seguir ao Senhor, por mais que vocês não queiram andar nos caminhos do Senhor, eu ensinei durante todo esse eu instruí vocês em toda essa caminhada. Agora estou partindo, já velho de idade, se despedindo. Mas a minha casa vai ficar nos caminhos do Senhor. A minha casa vai ficar na presença do Senhor. A minha família vai andar em obediência ao Senhor. Nós aprendemos com Josué, queridos, a obediência ao Senhor, a fidelidade dele para com Deus, a fidelidade, a integridade dele para com o Senhor. Josué foi um homem que realmente seguiu ali as instruções, por ter caminhado com Moisés. Porém, um erro que eu acho que Josué cometeu no meio de toda a sua trajetória, que eu acho que nem ele mesmo percebeu em toda a sua caminhada, foi não ter formado um líder. Ele poderia ter treinado Caleb. Se você vê também lá em Números, no capítulo 12, quando eles vão olhar a terra prometida, quando aqueles espias chegam ali. Porém, queridos, foram 12 ali. Porém, 2 veio convicto de que Deus realmente tinha dado aquela terra, que não teria gigante, que não teria inimigos, que não teria nenhum impedimento, que Deus tinha dado aquela terra, e que aquela terra era uma terra boa, que manava leite e manava mel. E você vê que os 10 voltam, só que o relatório dos 10 é o quê? Com medo. Não, a terra é uma terra boa, mas é impossível, é uma terra de gigante, é uma terra numerosa, é uma terra que tem homens poderosos. Queridos, nós não podemos olhar o nosso gigante, ele não pode ser maior do que o Deus que você serve. A dificuldade, ela não pode ser maior do que o Deus que você serve. A circunstância que você está passando não pode ser maior do que o Deus que você serve. A enfermidade e a luta, ela não pode ser maior do que o Deus que nós servimos. Deus, ele é um Deus poderoso. Deus, ele é um Deus que age constantemente, é um Deus que trabalha constantemente ao nosso favor. Lucas 1:37 vai dizer: nada é impossível para Deus. Ele há de cumprir, ele há de fazer na minha e na sua vida. Nós precisamos acreditar e confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos crer. E Josué traz à memória aquele povo. Vocês esqueceram tudo aquilo que vocês viveram lá atrás? Tudo aquilo que Deus fez? Será que por pouco tempo vocês já esqueceram? Será que você esqueceu as promessas que Deus tem feito na sua vida? Aquilo que Deus tem prometido, que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, no momento certo Ele vai fazer. E aqui a gente vai ver no versículo 16 do capítulo 24. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aqui a gente vê que depois que Josué fala tudo, depois que Josué convoca todos ali, e aqui eles reconhecem, aqui a partir do versículo 16, o povo está reconhecendo. O povo está reconhecendo que foi o Senhor. O povo está reconhecendo que eles vão servir ao Senhor. O povo está reconhecendo como Deus protegeu, como Deus guardou, como Deus cuidou na terra do Egito, como Deus proveu ali na vida deles. Então aqui o povo reafirma a sua lealdade em servir ao Senhor. Eles confirmam a Josué que eles vão servir ao Senhor. E eles reconhecem que Deus é o nosso Deus. A gente vai ver também que Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês, se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros. Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele o exterminará. Olha aqui o que Josué, aquele povo, se eles não obedecessem ao Senhor, se eles não seguissem os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, Josué deixa muito claro: Ele é Deus santo e Ele também é um Deus zeloso. Se eles não seguissem, se eles não caminhassem
nos caminhos do Senhor, fosse seguir a outros deuses, viria o castigo de Deus sobre eles, viria a ira de Deus sobre eles. E a gente vê aqui no versículo 21, o povo porém respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Nós responderemos eles. A gente vê aqui que eles realmente afirmam essa aliança em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor com integridade, com lealdade ao Senhor. Agora, aqui no versículo 24 vai dizer: e o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Sequim e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Josué, nesse firmamento dele com o povo, nesse firmamento deles com uma aliança com o Senhor, Josué ali, ele pega essa pedra. E a gente vê que isso foi em Sequim. E essa pedra está debaixo de uma grande árvore, perto do santuário do Senhor. E todas as vezes que eles passassem ali, eles olhassem para aquela pedra, eles lembrassem da aliança que eles fizeram com o Senhor, do juramento que eles fizeram em servir ao Senhor, em seguir ao Senhor, em andar em obediência ao Senhor. E a gente vê, queridos, que então disse ele todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso não sejam fiéis ao Senhor. O versículo 31 vai dizer: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e os que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Josué deixou um grande legado. Josué deixou uma história muito bonita sobre todo esse povo de Israel. E eu pergunto nessa noite: qual é o legado que nós estamos construindo? Qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração que virá sobre nós? Qual será o legado que nós estamos deixando dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Josué estabeleceu aqui uma ordenância, que eles seguissem fielmente os caminhos do Senhor, que eles andassem em obediência ao Senhor. E a gente vê aqui que Josué deixou bem claro, mesmo se eles não fossem seguir os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas a casa de Josué, a família de Josué ia servir ao Senhor. Eles iam andar em retidão ao Senhor, eles iam andar em obediência aos mandamentos do Senhor. Mas a gente vê que no versículo 31, encerrando esse capítulo, em seguida já é a morte de Josué, ali com 110 anos de idade. E a gente vê que Israel, durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram e que sabiam tudo que o Senhor fizera a favor de Israel. Então Israel serviu ao Senhor com Josué. Israel seguiu os caminhos do Senhor. Eles deixaram seus deuses, os amorreus. Eu vejo também Josué também com suas debilidades, com suas fragilidades, né? Ali talvez nem com muita sabedoria para dar continuidade a uma grande missão, a uma grande responsabilidade que Josué deixou. Mas a gente vê que ele segue ali, Deus chega para ele e fala: seja forte e seja corajoso. E no meio dessas palavras, Josué vai dar continuidade a essa grande responsabilidade, vai dar continuidade a essa grande missão, qual foi delegada sobre a vida dele. E ele fez isso, só que agora ele se despede do povo e ele deixa um legado, ele deixa uma grande história. Mas o mais principal, o fundamento principal que Josué deixou para esse povo é que eles servissem o Senhor e que eles andassem nos caminhos do Senhor e que eles não esquecessem de tudo aquilo que Deus tinha feito na terra, tudo aquilo que eles tinham vivido e presenciado, até mesmo desde quando Deus tirou eles do Egito, e Deus agora entrega a terra prometida a esse povo. Então nós aprendemos que esse povo, eles também andaram debaixo de uma liderança sadia, de uma liderança curada, de um homem direcionado pelo Senhor, de um homem realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus.
E Josué deixa essa grande lição para nós, que nós possamos aprender nessa noite, realmente, em ensinar os nossos, a geração que virá sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em servir ao Senhor, em amar ao Senhor, com uma alegria, com lealdade e com integridade de coração. Que a nova geração que virá seja uma geração que realmente sejam de levitas, sejam de profetas, sejam de avivalistas, sejam de pastores, sejam de missionários, sejam de homens e mulheres de Deus, que vai dar continuidade ao legado do Senhor, a levar essa palavra a outras gerações e a outras nações. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nessa noite, para nós estarmos orando. Eu sei que cada um aqui tem passado por algumas dificuldades, cada um aqui tem apresentado, tem colocado, hoje é o primeiro dia dessa campanha, e eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Talvez você está servindo ao Senhor há tanto tempo e tem questionado por que a minha casa toda não está, ou por que meu marido não está, ou por que meus filhos não estão, ou por que a minha esposa não está. Querido, continue crendo. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que faz no tempo certo, no momento certo, na hora certa Ele vai fazer. Eclesiastes vai dizer no capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. Então o tempo é o tempo do Senhor. Talvez Deus já esteja trabalhando e você ainda não conseguiu ver. Deus já esteja dando ali o coração, o caráter, Ezequiel 36, 26 vai dizer que o Senhor tirará o coração de pedra e porá um coração de carne. Então nós cremos que Deus pode tirar um coração duro, um coração ali rancoroso, e colocar um coração ali de carne, um coração aquebrantado, um coração realmente ali disposto em servir ao Senhor. Então nessa noite, se você está aqui, vem aqui na frente. Se você tem colocado a sua família, a sua casa, talvez você tenha dito: Senhor, eu queria tanto ver a minha casa na Tua presença, eu queria tanto ver toda a minha família servindo ao Senhor, como eu me sentiria realizado se eu e toda a minha casa estivesse no altar do Senhor. Talvez eles estiveram na presença do Senhor, mas talvez por algumas coisas aconteceram e hoje eles não estão mais na presença do Senhor. Mas creia, continue, persevere. Josué perseverou. Esse povo também deu trabalho para Josué. Esse povo também era um povo de coragem, desobediente, mas Josué conseguiu ir até o final. Então que nós possamos nessa noite lutar até o final pela nossa família, pela nossa casa. Querido, família, ela é um projeto do Senhor. Família é algo estabelecido por Deus. Por Deus. Então não desista da sua família, não desista dos seus estarem aqui. Continue crendo, continue orando, continue perseverando em nome de Jesus. Amém?